Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo Patrício Pitbull, quase um ano depois, quase um ano não, um ano depois que a gente se falou pela última vez aqui no canal, então seja bem-vindo novamente, Patrício, como é que estão as coisas por aí? Obrigado, meu amigo. Por aqui tudo em paz. Já tava com saudade de você. Tava meio sumido, inclusive você tá meio sumido e é um dos assuntos que a gente vai falar nesse papo aqui. Patrício, a última vez que você atuou foi em março. A última vez que a gente conversou foi em novembro do ano passado e eu me lembro que estava no início dessa fusão Bellator versus PFL para a galera entender, porque essa semana o Patrício fez um desabafo, né, nas redes sociais. Você usou a palavra desastre, né? Que a fusão entre os dois foi um desastre. O ano passado, quando a gente conversou, a gente estava com algumas esperanças, algumas dúvidas a respeito do quão bom poderia ser ou prejudicial essa junção PFL e Bellator. Hoje, 12 meses depois, a gente viu que o resultado é muito negativo na visão de muitos, né? Para você, Patrício, por que você chegou a essa conclusão? O que de tão ruim aconteceu para você definir como desastre essa parceria? Pois é, em primeiro momento eu fui convidado para um evento do PFL, né? E eu já vi que a proporção do evento era um evento menor, era um evento mais para televisão, parecia um show mais de estúdio, né? Para ser televisionado, o que fazia sentido aquela estrutura menor. O Bellator a gente está acostumado a lutar em arena e ter os fãs arrodeando ali a arena e tendo fila e fã gritando mesmo, porque conhece os lutadores do Bellator, então algo parecido com o que acontece no UFC. Já no PFL eu tive essa sensação de ter diminuído esse poder. Mas eu sabia que era uma organização diferente e que o Bellator permaneceria operando, né, com algumas edições. Mas o tempo foi passando e me confirmou que foi muito ruim, porque juntou o plantel de duas organizações. Então isso quer dizer que é um número extraordinário de lutadores e a gente sabe que teve que ter corte. Então, muitos lutadores foram cortados, outros grandes nomes tiveram que ter seus contratos renegociados. Foi o caso de Douglas Lima, Patrick, meu irmão, entre outros. Então, tudo que parecia ser mil maravilhas, realmente, quando a gente casou, essas organizações não funcionou como o Don Davis vinha falando. Então, tenho duras críticas a fazer realmente aí essa fusão. Você teve, aliás, antes, lembrando para o pessoal que eu esqueci de pedir para se inscrever aqui no canal, porque é sempre muito importante, e deixar o like no vídeo também, porque ajuda muito. Você teve a opção de escolha de participar do GP Milionário da PFL ou fazer super lutas? Como é que foi essa questão? O que te ofereceram? Não, não tive, porque eu estou sob contrato do Bellator. Então, o contrato do Bellator é vigente ainda. Então, eles são obrigados a cumprir com o meu contrato. Como eu estou contratado pela organização e a organização não foi extinta, eu sigo com o contrato do Bellator. Mas, recentemente, fui prejudicado, né? Eles me pediram em março para segurar até o final do ano, que eu já achei um pouco demais. Bizarro. Falei para ele, pô, e se não aconteceu todo o final do ano? Não, é certeza, você vai lutar no final do ano. E pode ficar tranquilo que você vai lutar pelo menos duas vezes esse ano, né? Contando com a de março. E acabou que chegou o final do ano e eles não confirmaram e acabei sabendo aí que não ia ter o evento no final do ano. Por exemplo, você lutou uma vez só, né? Em 2024, igual eu falei, que foi em março. Já com 37 anos, a gente estava na expectativa de repente, você lutar no evento do Enganu e Renan Problema, que teve Chris Borg e Pacheco, reuniu vários nomes interessantes, você como um dos maiores nomes. A gente achou que você estaria nele. Chegaram a te convidar, por que, por exemplo, você não atuou nesse card? Pois é, também não sei. Eu fiquei na expectativa de atuar no card, mas não tive o convite. E não sei qual é a questão, se a questão é financeira. Eu sei que os caras que detêm a marca, Bellator e PFL, os caras são bilionários. Mas eu não sei o que está acontecendo com a organização, se está ficando cada vez mais caro, se não está ficando viável. Mas eu não tive nenhum tipo de convite. Eu acho que eles queriam fazer outro grande show, que seria, no caso, no Japão, e aconteceu que não deu certo. E o Falaram pior é por isso, que né? não deu certo? O pior é isso, eu ia dizer agora, o pior é isso, a gente não sabe, eles não se comunicam com a gente meio que fica sabendo pela internet. Então essa é a merda, entendeu? Desculpa o palavrão, mas... Você acha que, de repente, eles erraram a mão nesse evento do Enganu? Porque fizeram um super espetáculo, acabou não sendo convertido em vendas, né? Pagaram uma fortuna para o Enganu. O Renan Problema também ganhou uma fortuna, porque já tinha se decretado no início do contrato do Enganu que quem o enfrentasse também ganharia uma bolsa milionária e tudo mais. E fizeram uma super estrutura e não tiveram retorno financeiro, né? Eu vi que venderam cerca de Acho, 10 mil pacotes pay-per-views. Você acha que eu acho que erraram a mão erraram, ali?
Eu acho que erraram desde o começo da aquisição. Por exemplo, quando você tem duas marcas, você é dono de duas marcas. Não é porque você criou o nome PFL que você tem que ter a moela. A outra, a marca Bellator também é sua. Então, pô, todo mundo sabe que a outra organização era bem maior. Então, os caras minguaram algo que já era definitivamente bom e apostaram tudo no PFL. Quer dizer, os caras apagaram algo que estava dando certo para apostar em uma coisa que pouca gente sabia o que era. Até um dia desse, eu não entendi o sistema de pontuação do torneio do PFL. É um negócio que para os fãs fica mais complicado ainda. E erraram a mão aí. Desde o começo, eu acho que deviam ter apostado no nome Bellator, que já era algo que era concretizado. Ia fazendo o nome do PFL aos poucos e daí decidia. Mas estava muito claro para mim que tinha sido um erro os caras tentar matar o Bellator. Agora parece que nem o nome Bellator mais os caras estão usando. Estão usando Road to Dubai. Quer dizer, porra, para mim não faz sentido nenhum. Vai ter um evento agora em janeiro que até o primo do Habib, né, o Usman, no Nurmagomedov, defende o cinturão agora. Você sabe até quando que vai essa parceria, que eles podem usar o nome Bellator? Até quando que tem, por exemplo, tinha esse ano ainda de os atletas. Para vocês, até quando que vai esse contrato, por exemplo, o seu Então, parece, contrato com a parece que esse organização? evento aí de Usman contra esse irlandês já não tem o nome de Bellator. Já é Road to Dubai. No Instagram é do Bellator, mas parece meio que eles deixam ali no vácuo realmente qual é a organização que está fazendo. Eles meio que já estão fazendo essa parte aí de apagar. Eu estou até conferindo aqui agora. Mas no seu caso, Patrício, o seu contrato é como? É por mais Tá quantas aqui, ó. lutas? É Tá por aqui, ó. tempo? Tá aqui, ó. Road to Dubai, Champions Series. Não tem nome do Bellator. Tiraram Tá, o tá no, Bellator já. não tem o nome do Bellator. É no Instagram do Bellator, mas não tem o nome do Bellator. Entendeu? Então, Bizarro. eu não posso dar os detalhes de quanto tempo ou de quantas lutas, mas o meu contrato ele é ou alguns números de luta ou o tempo que chegar primeiro. Se eu concluir uma etapa de lutas, ou se chegar em determinado tempo, meu contrato acaba, mas ele está bem próximo Mas está mais próximo do tempo expirar ou o do número de tempo. lutas? Do tempo. Sem nenhum spoiler. Você não pode... Pior que eu não posso, mas está bem próximo. Bem Em próximo. off, você me conta, que eu fiquei curioso. Tá bom. O engano. Então, no caso, por exemplo, eu ia te falar que o Musashi, que era um grande nome do Bellator, pediu a rescisão, né? Ele estava reclamando e conseguiu a liberação. No seu caso, como você falou que está próximo, pedir a rescisão é algo que você pensa ou não vale a pena? Patrick roubou aqui a cena aqui, eu acabei me desconcentrando na pergunta. O Olha o furo homem aí. dessa entrevista era pro meu canal, viu? Ele queria que eu desse essa Quando que exclusiva, você eu tava solta? botando no canal dele. Boa sorte, boa Eu... sorte. Valeu, Léo. Valeu, irmão. Valeu, Patrícia. Repete aí, Leonardo, por favor. Eu te perguntei sobre o Musashi pediu a rescisão de contrato, né? E outros lutadores também, como o Bellator. No seu caso, como está próximo, vale a pena para você pedir a rescisão e sair antes ou espera expirar o contrato? A gente tenta fazer da forma mais amigável, né? A gente sabe que uma questão judicial pode levar anos aí, então nada Tem disso é isso. interessante. E os caras, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar a galera para conversar, meu irmão. E não a gente ficar dando notícias pela internet. A gente não está acostumado com isso. É tanto que o pessoal que a gente está acostumado a tratar do Bellator, eles meio que também não sabem. Os caras do Bellator que tratam comigo, os caras tentam fazer a coisa séria, mas a ordem que vem lá de cima acaba atrapalhando todo o andamento. Então, se os caras colocassem quem sabe trabalhar no ramo para fazer a parada acontecer, tudo iria acontecer. Eu soube que, acho que na época da minha luta, em março, eu tenho ouvido dizer que o Bellator estava fechando um acordo milionário com a televisão muito importante dos Estados Unidos, onde passa 90 milhões de lares, e que o Bellator não ia minguar, que os caras iam continuar com o Bellator operando. E aí eu não sei o que aconteceu, parece que desandou. É tanto que os caras estão até tirando o nome da organização e botando Road to Dubai. Para mim não faz sentido nenhum. Então, para ficar nessa palhaçada, eu prefiro cuidar da minha carreira. Nesse caso, então, diante de todo esse contexto, esse cenário, dá meio que para falar sem medo de errar que a renovação está descartada, né? Você não pensa numa renovação, né? Eu não penso na renovação. A minha intenção agora é sair. É sair. E para onde, Patrício? Essa é a grande dúvida. Porque tem Rising ou basicamente tem UFC, né? Ficam dois caminhos. Cara, eu analisando a minha trajetória, né? Pô, tenho todos os bons números aí da organização.
Na minha categoria, eu tenho defendido meu título, né? Tive algumas derrotas, que foi para Shiro Suzuki, mas foi na categoria de 70, que foi um grande desafio, e também a questão da categoria do 61, né? Que eu perdi para Sérgio Pérez. Mas na minha divisão, eu tenho defendido meu título, estou me sentindo bem. Costuma comparar a minha idade com a idade do cara mais falado agora, o mais hypado agora, que é Poatan, né? Ele nasceu em 7 de julho de 1987. Então a gente tem a mesma idade, então me sinto bem. A categoria, eu dou uma analisada da categoria do UFC. Eu acho a categoria ótima. Estava até estudando os caras essa semana. Vi Diego Lopes, né, que no meu entender seria a luta que seria o reserva de Topuria Volkanovski. contra contra o menino que perdeu para ele, esqueci o nome. O Max Holloway. O Max Holloway, ele seria o Ele substituto. foi, né? Bateu o peso, tudo lá. Bateu peso e tal. Só que aí a gente viu que o Volkanovski entrou no ringue. E Volkanovski, então, provavelmente seja o próximo adversário. O Diego Lopes está ali meio que esperando alguma decisão. Meu irmão, se quiser botar de cara comigo ali com o Diego Lopes, ou com qualquer um deles, eu tô pronto. Eu me vejo lutando, já defini até a estratégia. Vou falar sobre isso num outro vídeo com o Patrício, então fiquem ligados aqui num vídeo à parte sobre essa possível ida para o UFC. Aqui eu quero terminar sobre essa questão da saída do Bellator, né? Agora cada vez mais evidente. A gente já vai voltar no assunto Volkanovski, Diego Lopes e Topuria, então fiquem ligados. O que eu queria te perguntar aqui, Patrício, qual a principal diferença do UFC para com as outras organizações? Por que a distância só aumenta em vez da galera conseguir diminuir? Nesse caso, dá para entender os negócios do Dana White, é realmente diferente. Por que você pensa que a distância aumentou em vez de diminuir, por exemplo, em 2024? Bom, o Bellator tinha uma proposta boa, né? O Bellator original tinha uma proposta boa. Eles pagavam até certos lutadores melhor que eles seriam pagos no UFC. Eles criaram ali uma constelação de estrelas e os caras recebiam bem. Eu faço parte dessa constelação. Eu Então lembro eles que até fizeram... divulgaram um dado errado na MMA Fight que eu falei no canal. Você até me mandou mensagem no WhatsApp falando: ó, esse dado aí tá equivocado. Eles divulgaram errado, né? O salário era bem maior do que eles falaram, né? eu só não posso dizer quanto é, porque Sim, sim. ia ter briga. Não, Treinador ia pedir mais, mulher ia pedir mais. Aí, brincadeira. Mas, assim, o Bellator soube valorizar sim seus atletas, mas depois dessa aquisição do PFL em cima do Bellator, eu acho que teve que ter uma reformulação das coisas e as coisas não caminharam do jeito que eu gostaria que fosse. Então, a consolidação do UFC se maturou com o tempo, os caras fecharam bons acordos televisivos, coisa que o Bellator pecou. Muitas vezes a gente ia ser transmitido por uma televisão no evento, e no próximo já era outro, e no outro evento já era outra televisão. Então ficou esse backlash aí, ficou essa um dia numa televisão, outro dia no outro. Então os acordos televisivos, no meu entender, foram algo que prejudicou bastante na divulgação do próprio evento. E no final das contas foi isso. O Bellator passou muito de mão em mão, coisa que no UFC não tem. Dana White é um cara ali, digamos que é quase um ditador, que diz: ó, o UFC vai andar desse jeito, nós vamos contratar os melhores caras que estão se destacando, vamos pegar cara novos, vamos tirar mais o resto, vamos botar mais cara do striker, vamos botar aqui para fazer um show. Então, porra, deu no que deu. Uma Já linha era. de trabalho, né, que foi sendo seguida ao longo do Exato, tempo, a né? linha de trabalho foi contínua. Nas outras Exato. organizações, não tem essa linha de trabalho contínua. Os caras estão, o PFL está apostando em lutadores semi-aposentados e youtubers, por exemplo. Coisa que, se A tiver no curto UFC, prazo, né? A longo prazo exato. não se ganha, né? Se tiver no UFC, que tem também a participação daquele Rasbula, por exemplo, aquele baixinho lá, aquela personalidade do youtuber. Ele é segundo plano. Primeiro plano são os lutadores, os campeões, as estrelas que as organizações estão projetando. Então, acho que o caminho é esse. Dana White tá certo. Ele conduziu o UFC e o esporte de uma maneira que eu concordo. Show de bola. Dá para a gente dizer como que é a sua relação com o Dana White ou do seu empresário? Tem alguma relação no sentido de... Dá para dizer, então, que o caminho natural é, de fato, quando expirar o seu contrato, você assinar com o UFC, ou pode ter algum entreveiro no meio do caminho, alguma discordância? Como é que está essa questão? Você está seguro que o próximo passo deve ser o UFC? Primeiro a gente deve conversar com a organização, né, tentar parar as arestas aí, mas até pela minha idade, assim, eu me considero no treino, eu não estou ainda perdendo
os caras dos meus pesos. Eu treino com alguns caras aí que são tops, que vêm visitar a academia, eu consigo fazer um bom treino ainda, consigo render bem. Então eu acho que eu consigo render ainda, apesar da idade, 37 anos, como eu falei, comparo a minha idade com a idade de Poatana, então ele tá, mandando ver aí, então quer dizer que a gente também tem possibilidade de chegar lá e fazer uma boa apresentação. Mas o time agora é muito importante, então eu não posso perder esse time. O último time que eu tenho, eu acredito que é esse. Então essa oportunidade que a minha carreira merece. A minha intenção realmente é deixar os caras com o tempo deles para maturar o evento, do tempo que eles precisarem, mas eu não tenho mais tempo. A minha ideia agora é, enfrentar se eu não conseguir uma luta de cara pelo título, enfrentar um contender e ir pro título. Eu me sinto pronto. Chegar direto no UFC ainda em 2025? Gostaria. Tô tentando soltar aqui, mas não, então é isso que eu queria deixar para a galera explicar. Então, o caminho natural, finalmente, confesso que eu, olhando de fora aqui, fico feliz, porque já estava esperando que isso fosse acontecer há bastante tempo. Que bom que agora o caminho natural é esse, né? Vamos fazer essa categoria Pega Fogo, tá repetindo muitas figurinhas ali, Max Holloway, Volkanovski. Eu acredito que vão dar uma chance para Diego Lopes, né? Mas também Diego Lopes vai ter quem? Os outros caras não tem mais ninguém que tá vindo só de vitória. O que vinha só de vitória é Topuria, ele tá bem. Tem um russo também que ganhou de Diego Lopes, né? Mas o cara é um jogo mais amarrado, não chama mais atenção. Assim, vamos botar fogo nessa categoria aí. Tô pronto. Continua essa segunda parte do papo sobre Diego Lopes, Volkanovski e Max Holloway, categoria dos penas, Pitbull dentro do UFC, no próximo vídeo. Então fiquem ligados, se inscrevam aqui, deixem o like, que deve subir amanhã ainda essa semana, então fiquem ligados.